Olá, estamos com vocês aqui em mais uma aula da Mulher Antifrágil. Estamos na nossa nova temporada, já começamos ela e estaremos juntas aqui todo esse semestre. Esse semestre tem livros, se Deus quiser. E hoje estou aqui muito empolgada porque eu quero trazer uma aula muito especial para você. Quero falar sobre sucesso. O que é sucesso, né? Engraçado que nós achamos que todo mundo quer um sucesso, quer ter sucesso na vida, né? E muitas pessoas alcançaram o sucesso, mas não sabem que alcançaram ou não se permitem viver esse sucesso. É muito triste isso, né? E eu falei na minha outra aula que eu dei sobre autonomia emocional. Se você não assistiu essa aula, você precisa assistir. Gente, antes de começar, deixa eu pedir para você, se inscreva no canal. Você que está aqui ligado comigo, que não se inscreveu, se inscreva no meu canal e ative o sininho para que você receba toda semana as nossas aulas. Toda terça-feira nós estamos postando, né, subindo para o YouTube, a partir das 9 horas da manhã, tem vídeo novo no canal. Então, toda terça-feira você vai receber e você assiste on demand, no seu horário, na sua hora, mas não deixe de assistir toda semana uma aula muito importante, feita com muito carinho para você. E eu falei sobre autonomia emocional. E para você ter sucesso, você precisa ter autonomia emocional. Se você não tem autonomia emocional, se você não consegue, né, ter essa sua emoção completamente independente de pessoas, ou da sua família, você ser seguro, você saber quem você é, não tem como nós nos tornarmos a mulher antifrágil. A mulher antifrágil, ela depende disso, né? Ela depende, não é que ela depende, é que ela precisa ser autônoma, ela precisa saber quem ela precisa ter autoestima para ela ser a mulher antifrágil. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre sucesso e fracasso. Vamos lá? Vamos começar? A palavra sucesso, o que significa a palavra sucesso? E uma coisa, durante a aula, faça os seus comentários no YouTube, por favor, deixa seus comentários, é muito importante para mim, porque eu quero, nas próximas aulas, estar tirando dúvidas de vocês, nos nossos bate-papos, respondendo as perguntas de vocês. Então, por favor, deixa o seu comentário, qualquer dúvida que você tiver, vou responder com muito carinho para você. A palavra sucesso significa aquilo que sucede, acontecimento, resultado, conclusão e também, né, curiosamente, a palavra sucesso significa parto. Para os dicionários, sucesso pode ser algo que alcança êxito, tanto quanto o que redunda em fracasso. Então, sucesso é quando nós temos êxito, né, em alguma área da nossa vida. Mas também o sucesso ele é muito atrelado ao fracasso, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas acham que para ter sucesso, elas nunca vão passar perto do fracasso. E isso não é verdade. Eu quero dizer para você que todo mundo que alcançou sucesso em alguma área da sua vida, ela já foi um fracasso em alguma área da sua vida. Ela já fracassou. Porque o sucesso nada mais é que a persistência. É quando você não alcança o êxito, você não desiste. Lembra que eu falei em uma das aulas que eu dei, acho que foi da autonomia, que uma das características para você conseguir autonomia é você ser persistente? Quando você é persistente, você alcança o sucesso, porque a pessoa, né, começa a olhar os grandes atletas. Os grandes atletas, eles são completamente, totalmente, né, primeiro eles têm fracassos na vida deles, vários fracassos, mas eles não desistem. Uma característica de um atleta de grande nível, né,
um tenista, automobilismo, corrida, Bolt. Vamos pegar o Bolt? Todo mundo falou que ele nunca ia conseguir correr. Criticaram ele, porque ele não tinha biotipo, porque não tinha nada a ver, né? E às vezes a pessoa, ela até começa no esporte e falam para ela que ela não vai dar conta. Não sei se vocês já assistiram, tem um filme, não lembro o nome, mas ele fala de um cara que é um grande, um esporte nos Estados Unidos que está ligado ao esqui, salto de esqui. Eu esqueci o nome do filme, mas é maravilhoso, porque todo mundo fala para o cara desistir. Todo mundo, e ele tem um sonho de ser atleta nessa categoria de salto de esqui, né? Não é só correr esquiando, não, é saltar. É um negócio pior ainda, mais complicado ainda. É uma coisa de louco, gente. Muito doido, muito doido. E o filme mostra o tempo inteiro ele persistindo. E ele foi criticado, e ele foi humilhado. E zombaram dele, não quiseram ele, não aceitaram ele na federação, não levaram ele para as Olimpíadas. Não, foi um rolo, armaram contra, fizeram de tudo. E ele não desistiu. E ele foi, e ele persistiu, até que ele conseguiu o recorde e ele foi super conhecido, né? Foi famoso, mas ninguém viu o que estava por detrás. Ninguém viu que por trás teve um menino, um garoto, que foi criticado, que foi humilhado, mas que persistiu para conseguir, que fracassou muitas vezes e que aprendeu a lidar com o fracasso. Para mim, o melhor é isso. Aprendeu a lidar com o fracasso. E como ele aprendeu a lidar com o fracasso, né? O que aconteceu? Ele persistiu e ele alcançou o sucesso. Então, antigamente, para completar o sentido da palavra, né? Usavam-se os adjetivos bom e mal para qualificar o sucesso. Havia o bom sucesso, a sorte, e o mau sucesso, o azar. Olha só. Bom sucesso, sorte. Mau sucesso, azar. É interessante constatar que ao longo dos anos, a palavra sucesso perdeu seu significado ambivalente, de simples ocorrência para o bem e para o mal, para exprimir apenas a conquista de uma posição social destacada. A posse de bens materiais, o reconhecimento profissional e a popularidade. Então, vamos lá? Muitas vezes, né, a palavra sucesso, ela estava só ligada para coisas boas ou ruins, né? Era tipo assim, só se você conseguiu uma posição, né, como eu falei, se você conseguiu destaque, se você alcançou seu sonho, reconhecimento profissional, popularidade ou bens materiais. E não tem, tem coisas muito maiores envolvidas, né? Mais interessante é observar que a palavra sucesso se transformou num valor fortemente ambicionado por organizações e pessoas, ao ponto de obrigar muitos pensadores a perderem seu precioso tempo pesquisando e desenvolvendo fórmulas exorbitantes de alcançá-lo e conservá-lo, se não para sempre, né? Então, quer dizer, estilo de vida das pessoas que não alcançaram sucesso. Vamos dar um exemplo aqui. Pais que, mesmo amando os filhos, não conseguem transformá-los em adultos bem formados e bem-sucedidos. Indivíduos que não conseguem transformar o carinho pela pessoa amada em relacionamento gratificante, não conseguem ter sucesso nos relacionamentos. Profissionais que não conseguem transformar seu talento em realizações produtivas, né? São pessoas que acham que são fracassadas o tempo todo. A pessoa prospera com dificuldade de auxiliar, né? A pessoa prospera com dificuldade de quê? Ela tem dificuldade de... Ela não consegue, na verdade, se eu falei errado aqui, ela não consegue desenvolver o talento de ajudar outras pessoas, não consegue desenvolver o talento de se relacionar, né? Desenvolver. Só que nós precisamos lidar
com as nossas dificuldades primeiro, saber quais são elas, para a gente conseguir trilhar o caminho do sucesso. Porque para você chegar no sucesso, você vai ter fracassos. Você vai passar por fracassos. Então, fracasso ou sucesso na vida, os dois estão totalmente interligados. Então, vamos lá. Aqui eu quero falar para vocês, né? Nós nascemos, morremos, a gente muitas vezes não sabe um porquê da nossa existência, algumas pessoas não sabem o porquê, não tem propósito, é o que eu tenho falado, eu já falei muito sobre isso, sobre propósito. Qual o seu porquê, né? O sucesso está muito atrelado ao seu porquê, né? Muitas pessoas alimentam-se pelo processo natural da necessidade. Existem muitas pessoas que não se alimentam do porquê. Existem muitas pessoas que se alimentam porque elas têm que fazer. Façam né, o que tem que fazer. É o quê? É o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que fazer. Para que eu tenho que fazer. E não é para quê nem o que, é por quê. Porque quando você sabe o porquê, você alcança o seu propósito. Quando você alcança o seu propósito, provavelmente o sucesso vai estar atrelado a você. Não tem como. Propósito está atrelado a sucesso. Um anda assim com o outro, não tem como. Então, muitas vezes, né? E muitas pessoas não conseguem entender porque acontecem algumas coisas na vida delas, né? E outras pessoas, né? Às vezes, na verdade, tudo acontece. E pouco se tem consciência sobre os fatos que acontecem ao redor do homem que nasce simplesmente ignorante, né? Muitas vezes o homem é ignorante. Só que nós, na nossa maneira de enxergar a vida, nós não nascemos por acaso. Nós nascemos por um propósito. Nós nascemos por um porquê. Cada um tem uma missão nessa vida. E quando você entende isso, você consegue cumprir o seu propósito, você consegue chegar ao teu sucesso, né? Então, pessoas que não sabem o porquê. Por que você acorda todo dia de manhã e vai trabalhar? Por que eu estou aqui fazendo esse vídeo? Por que você casou? Você casou só para não ficar sozinha? Você casou só para mostrar para suas amigas que você não ia ficar para titia? Por que você teve filho? Você entendeu? Muitas vezes as pessoas querem sucesso no casamento, mas elas não sabem por que elas querem sucesso no casamento. Elas querem sucesso para mostrar para alguém, elas querem sucesso para mostrar para a sociedade, elas querem mostrar que o casamento delas é top, né, é referência, eles são bonitos, porque ela quer mostrar para a família, porque ela quer provar para alguém. Gente, isso não leva ao sucesso. Porque o casamento, ele tem um propósito. Todo casamento tem um propósito. Qual que é o propósito do casamento? O propósito do casamento são duas pessoas que estão ali unidas, que aceitaram um grande desafio de formar uma família, de ter filhos e de, através dessa família, influenciar outras famílias, né? Você gerar filhos e esses filhos, eles não são nossos. Nós vamos mostrar para os nossos filhos a importância de ter uma família, de ter avós, de conviver em família, mostrar para ele que o homem não nasceu para estar só, porque lá em Gênesis, quando Deus diz, né, vou fazer vou fazer o homem à imagem e semelhança de Deus e vou fazer a mulher para que o homem não esteja só. Quando ele disse para o homem não estar só, isso é muito forte. Por quê? Porque para cumprir o propósito. Então, existe um propósito no casamento. E o problema é que as pessoas elas não estão preocupadas com o propósito. Elas não, entendeu? Elas não estão preocupadas com o propósito. É a coisa mais doida do mundo. Elas estão preocupadas em mostrar. Né? Elas estão preocupadas com o que e o para quê, não com o porquê. Então, tome muito cuidado. Nós temos que tomar alguns aprendizados nas nossas vidas, né?
o relacionamento entre as pessoas, as observações processadas, mesmo inconscientes de tudo que está passando ao nosso derredor. Isso é muito importante. Isso traz o quê? Isso traz aprendizados para nós. Né? Quais são os aprendizados que você tem dos seus fracassos? Quais são os aprendizados que você tem dos seus relacionamentos, de tudo que está ao teu derredor? Porque são esses aprendizados que você tem do teu fracasso que te leva você a ter sucesso. E as pessoas, elas ficam querendo achar o sucesso. E o sucesso não vai vir, porque o sucesso passa pelo fracasso. Então, em segundo lugar, o aprendizado formal, né? Em muitas escolas, os pais ensinam o bom comportamento, os deveres de casa e a postura de um homem simples e honesto. Como, com o poder de raciocinar, o homem aprende o que não deve. A parte para impor as suas ideias, que mesmo sendo premissas erradas, apresenta o primeiro passo para o fracasso. O fracasso das pessoas nada mais é do que a acumulação de conhecimentos falsos. Olha só, porque quando você sabe por que, você descobre a essência, você descobre por que aquilo existe, você descobre o que é verdade, aquilo que vai entrar no teu coração. Então, olha só, o fracasso das pessoas nada mais é do que a acumulação de conhecimentos falsos ou da mistura de conhecimentos não verdadeiros com alguns outros verdadeiros, em que consegue seguidores que alimentam o orgulho e a vaidade, trazendo por consequência o desvio de grandes gerações. Então, o que acontece? Quando as pessoas elas estão atreladas à acumulação de conhecimentos falsos ou a mistura de conhecimentos não verdadeiros com alguns verdadeiros, que acontece o quê? Que as pessoas começam, elas pegam esses conhecimentos verdadeiros e os não verdadeiros e falam assim, eu vou seguir aquilo, eu não quero saber o que é verdade, eu não quero saber... Porque, gente, por que muitas pessoas não querem saber o porquê? Não querem descobrir o propósito? Porque elas estão o quê? Exatamente isso aqui, ó. Elas estão focadas na acumulação de falsos ideais que elas adquiriram, informações falsas, conhecimentos não verdadeiros, conhecimentos falsos que tornaram verdadeiros e que esses conhecimentos te levam ao fracasso. Porque quando você tem a essência, a verdade, a essência daquilo que realmente é e o porquê das coisas, você alcança o sucesso. É igual quando você descobre que você não tem autonomia, né? Você não tem autonomia. Quando você descobre que você não tem autonomia emocional, você precisa descobrir por que você não tem. Né? Você não pode falar assim, minha vida inteira eu descobri que eu dependo, que eu não tenho autoestima. Vamos atrás. Só que as pessoas preferem o quê? Elas preferem não saber a verdade. Elas preferem não adquirir o conhecimento verdadeiro. Elas preferem ficar enganadas, porque vai doer nelas, porque elas vão ter que mudar pensamentos, vão ter que mudar atitudes, vão ter que mudar um monte de coisa. E elas não querem. Elas querem o resultado, né? O sucesso, que é o resultado, mas sem passar pelo quê? Por mudanças. Mudanças de pensamentos, mudanças de atitudes, mudança de sentimentos. O fracasso na vida não ocorre unicamente pelo lado profissional. Todo mundo sabe disso. O fracasso acontece e envolve tudo... Vamos lá de novo, gente. O fracasso de uma vida não ocorre unicamente pelo lado profissional, mas tudo que envolve e participa daquele processo de formação, tal como pais, irmãos, amigos, igreja. Está entendendo? Então, o fracasso, as pessoas acham que é fracasso na vida profissional. Não. O fracasso envolve relacionamentos, o fracasso envolve ministério, o fracasso envolve casamento, envolve a nossa vida, pais, irmãos, envolve tudo. Imagina se você, desde o primeiro ano de vida, tivesse acertado tudo na primeira tentativa. Como seria a sua vida? Se tudo em sua vida sempre tivesse dado certo.
Se você não tivesse atravessado nenhum obstáculo por que nenhum obstáculo surgiu? A resposta a essas perguntas é que você não saberia o que é sucesso. Forte, né? Então vamos de novo? Olha só. Imagina se você, desde o primeiro ano de vida, tivesse acertado tudo na primeira tentativa. Se tudo na sua vida tivesse sempre dado certo. Se você não tivesse atravessado nenhum obstáculo porque nenhum obstáculo surgiu. A resposta é que se nada disso tivesse acontecido, você não saberia o que é sucesso. Nós só sabemos o que é sucesso porque o sucesso vem depois do fracasso. Nós só sabemos o que é sucesso porque primeiro nós fracassamos para depois irmos para o sucesso. O fracasso é uma etapa do sucesso. Isso é muito importante. Entendam isso. O fracasso é uma etapa do sucesso. É o elemento que faz que o sucesso seja sucesso. Sem o sucesso, sem ele, o sucesso perde a graça. Vou dar um exemplo típico aqui. Schumacher. Quando tinha Ayrton Senna e Schumacher, vocês lembram tanto que a Fórmula 1 era top? Gente, todo mundo assistia, todo mundo ficava louco, todo mundo ficava desesperado, torcia. Nossa! Aí, infelizmente, tivemos aquele acidente onde o Ayrton Senna morreu. Schumacher ganhou 7 vezes seguida. Você lembra que se tornou um porre, que ninguém mais assistia? Não tinha graça. Por quê? Porque só ele ganhava. Só ele ganhava. Porque, gente, essa é a vida. Então, o fato do Ayrton ganhar do Schumacher, quando tinha o Prost e o Piquet, também, vários outros, né, corredores famosos, para não falar besteira aqui, eles competiam entre um e entre outro. Os times de futebol, o que faz aquele time ter sucesso, o que faz aquele time se tornar melhor, é porque eles tiveram um fracasso, é porque eles perderam, é porque eles não alcançaram a meta deles. Só que as pessoas, elas não querem passar pelo fracasso. As pessoas, elas querem ir direto ao sucesso. Elas querem que, né, Deus faz elas, me dá o casamento, me dá meus filhos, me dá minha casa, me dá tudo que eu quero, que eu desejo. Pronto, você não ia ter graça. Porque quando você, igual eu estou fazendo tênis, aula de tênis. Gente, é um desafio aprender. Eu fiquei doente, parei as aulas, inclusive me retornei. Estou com uma meta de não furar, eu quero jogar mesmo, aprender a jogar, porque hoje eu só consigo fazer a aula. Eu não consigo fazer jogo com uma outra pessoa. E o que me quer fazer, desafiou a jogar? Porque eu fui um dia com mais dois casais de amigos tentar jogar e foi um desastre. Saí de lá arrasada. E aí eu falei, não, eu vou fazer aula e eu vou aprender a jogar. Então, aquele fracasso gerou em mim um desejo de melhorar. Mas nem tem, tipo assim, agora, o que eu estou querendo ensinar para você aqui com sucesso? Que o sucesso não nasce pronto. Que o fracasso que você está vivendo aí na tua vida profissional, ministerial, emocional, relacionamento, faz parte. É esse fracasso que vai te levar a conquistar o sucesso. Então, não desista. Agora, existem chaves muito importantes que você precisa desenvolver para conquistar esse sucesso. Porque senão você vai ficar preso ao fracasso. Uma delas, como eu disse para você, é quebrar a lealdade familiar, é ter autonomia emocional. Se você não consegue isso, você não avança. Você não segue para frente. Você não vai adiante. Então, entender que o fracasso faz parte. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou aprender e vou adiante. Vou seguir em frente. Eu não vou parar. Porque não existe sucesso pronto. Todo mundo paga um preço para ter sucesso. Então, quando a pessoa vê o fracasso como uma etapa do sucesso, o sucesso vem assim, ó. Anota isso. Quando a pessoa vê o fracasso como uma etapa do sucesso, ela conquista o sucesso. Quando a pessoa vê o fracasso como fracasso, ela dá força ao fracasso e atrasa o sucesso. Isso é muito sério.
Muito, muito sério. Só acerta quem erra. Errar é bom para valorizar o acerto. Num casamento, num relacionamento, seu marido errou muito com você, você errou muito com ele. O que é a melhor coisa do casamento? É quando os dois se entendem. Olha, amor, já aconteceu muito com isso. No início, no meu casamento, eu ficava muito chateada quando meu marido chegava e começava a contar. Teve um dia que ele falou assim, essa Priscila que eu casei não é a Priscila, essa Priscila de hoje não é a Priscila que eu casei. E eu fiquei muito ofendida no dia. E aí ele falou pra mim, por que você tá ofendida? Eu falei, por quê? Você quer que as pessoas achem que você foi perfeita, que o nosso casamento foi perfeito? E eu queria isso. Eu queria que as pessoas achassem que meu casamento sempre foi perfeito. Que as pessoas olhassem e falassem, nossa, eles são top, eles são referência. Eu ia, tipo assim, mostrar uma mentira, gente. E aí depois eu aceitei, eu falei, é verdade. O fracasso, os momentos de fracasso do meu casamento me levaram a alcançar o sucesso. Se você perguntar para mim, e hoje, ainda tem fracassos, ainda tem situações que nós fracassamos, mas nós estamos dispostos a vencer. Então eu uso esse exemplo, por quê? Porque eu era mandona, eu era autoritária, eu queria tudo do meu jeito, eu não sabia conversar, eu não sabia ouvir, eu era controladora, um monte de coisa. E eu fui entendendo que cada momento de fracasso no meu casamento não era para eu ficar achando que era o fim. Eu fiz de cada momento de fracasso do meu casamento um momento de aprendizado para alcançar o sucesso. Eu estou em constante busca desse sucesso. Se eu falar para você assim, eu sou bem-sucedida no meu casamento, mas meu casamento ainda passa por momentos difíceis. Profissionalmente, o problema é que as pessoas, elas não têm persistência, elas não conseguem ter autonomia emocional, elas não conseguem quebrar as lealdades familiares para que elas consigam permanecer focadas a enfrentar o fracasso. O fracasso engole elas. Por que o fracasso engole? Paralisa. O fracasso paralisa as pessoas. Por quê? Sabe me dizer? Porque essas pessoas, quando elas fracassam, elas ficam paralisadas, porque foram lealdades familiares, porque elas não têm autonomia emocional, elas não vão conseguir seguir adiante. Elas não vão, gente, não adianta, elas vão ficar presas. Então, saiba disso. E existe muito medo do sucesso, né? Sucesso é quebrar o paradigma. No fundo, as coisas são diferentes. Temos mais medo do sucesso do que do fracasso já conhecido. Com o fracasso já estamos acostumados, já é conhecido. E o sucesso? Medo de quê? Conhece pessoas que têm medo de sucesso? Sabe por que as pessoas têm medo de sucesso? Porque elas não sabem se elas vão dar conta. A vida está muito boa. Tipo, tá dando tudo certo. Elas não conseguem lidar com isso. Aí também entra a lealdade familiar. Tudo lealdade familiar, hein, gente? Meu Deus. Por que as pessoas têm medo de sucesso? Não é necessariamente de fracassar, mas muitas vezes exatamente do oposto, de brilhar, de alcançar a fama. Por quê? Porque elas não podem trair as famílias. Muitas pessoas têm medo do sucesso porque elas não podem dar certo. Muitas pessoas se boicotam e elas fracassam no meio do caminho quando elas estão chegando lá, porque elas não querem o sucesso, porque elas estão presas à história familiares. Você tem que ter isso, essas escamas dos seus olhos precisam cair. Porque quando essas escamas dos nossos olhos caem, nós enxergamos o que nós precisamos melhorar. Então, fracasso e sucesso estão ligados a relações familiares. Quanto mais nós desvalorizamos, mais perdemos o nosso valor. Quanto mais nós achamos rejeitados, mais seremos excluídos. Quanto mais nós sentimos pobres, mais seremos lastimáveis. As pessoas que têm medo do sucesso profissional ou da consequência do sucesso profissional, normalmente elas têm traço de mesquinhez. Presta atenção. Pessoas que têm, não conseguem sucesso profissional. Tem alguma coisa atrelada, gente.
Eu conheço pessoas, eu até comecei falando para vocês que essa pessoa que eu atendi, ela não conseguia colocar o sucesso profissional dela, inteligente, super competente, mas não dava, nada dava certo, nada dava certo, nada dava certo. E sabe por quê? Porque eu descobri que ele tinha medo de sucesso. Sabe por que ele tinha medo de sucesso? Porque ninguém na família dele nunca teve sucesso. Ninguém na família dele nunca teve sucesso. Olha que louco. Então, quer dizer, se ninguém na minha família teve sucesso, então eu também não posso ter. Como? Eu vou ser rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó. Tipo, então a pessoa, ela começa a achar um jeito, ela procrastina, desculpa, gente, ela se boicota. Isso é muito forte. Então, da mesma forma, podemos imaginar que pessoas que têm medo de sucesso nos relacionamentos pessoais, também elas podem sofrer da mesquinharia afetiva. Pessoas que não conseguem, né, ser felizes nos relacionamentos. O medo do sucesso é algo profundamente íntimo e que a grande maioria das pessoas não consegue nem perceber. Muitas pessoas confundem com medo do fracasso ou com peso na consciência e até com o aviso do nosso inconsciente. Um dos maiores medos do ser humano é o medo do desconhecido. Um dos medos mais comuns do sucesso é o medo da responsabilidade que esse sucesso pode trazer. Por quê, gente? Porque o sucesso vai dar para você, né, glamour, às vezes. O sucesso vai dar para você, você vai ser reconhecido. E você não vai saber lidar com isso. Por quê? Lógico que tem que ter equilíbrio. Eu conheço pessoas também que adquirem sucesso e que elas meio que se perdem. Elas ficam totalmente desnorteadas, tipo assim, também fora da casinha. Mas o sucesso é para algo para contribuir, né? Algo que foi dado por Deus, tipo, faz parte, é um direito nosso. Por que não conquistar? Nós temos que vencer esses medos. O medo do sucesso é algo profundamente íntimo e que a grande maioria das pessoas nem consegue perceber. Já falei isso aqui, né? O casamento com uma pessoa amada é um grande sucesso, mas também é uma grande responsabilidade. E com certeza muita gente até sonha com casamento, mas tem medo da responsabilidade que isso pode acarretar. Perfeito! Por isso que as pessoas têm medo de sucesso. As pessoas não querem a responsabilidade do casamento. Aí entra o quê? Autonomia. As pessoas, elas não querem a autonomia da responsabilidade. Aí elas se perdem e elas o quê? Melhor fracassar. Só que aí elas fracassam, né? E aí elas vão o quê? Ficando extremamente decepcionadas e sendo vítimas e culpando pessoas. Elas arrumam culpados para tudo. Sempre tem um culpado. Gente, nós temos que parar de ser vítimas de sermos culpados e tocar a nossa vida. Seguirmos adiante. Então, família. O agrupamento familiar forma uma consciência. Ele é o sistema mais perfeito, mais leal e mais justo que existe. Ele dá a possibilidade a cada um de ser a si mesmo, seja qual for o destino que está vivenciando. Meu pai fala muito isso. Família é o laboratório da sua missão. Nós nascemos com uma missão, nós nascemos com um propósito. Então Deus permitiu colocar nessa família, porque Ele tem uma missão na tua vida. Para você ter sucesso, você precisa vencer a tua família. Para você ter sucesso, você precisa pertencer à tua família. Eu conheço pessoas que nunca conseguiram ter sucesso porque elas não conseguem se relacionar com a família delas, porque elas não conseguiram vencer a família delas, porque elas não conseguiram quebrar as lealdades familiares, porque a família dela tem um histórico de traição, histórico de pessoas que são mal-sucedidas financeiramente, ninguém da família tem empresa, ninguém é empresário bem-sucedido, então ela também não pode. Por quê? Você precisa quebrar esse vínculo, você precisa quebrar isso na tua vida. Então, gente, a família é o laboratório da tua missão.
Lembra que eu falei no início da aula? Propósito? Descobrir qual é o teu propósito. Você precisa descobrir o teu propósito. Você precisa descobrir. Então você nasceu nessa família por um propósito. Deus vai te ensinar, vai permitir você aprender tudo. Ah, você não sabe o que eu já passei, Priscila. Você não sabe das dificuldades que eu tenho na minha família. Você não sabe o que acontece na minha família. Ok, você também não sabe o que aconteceu na minha, o que acontece na minha. Meu pai fala muito isso, meu marido fala muito isso. Hoje ele entende e fala, meu marido fala, graças a Deus que eu nasci na família perfeita, porque foi essa família que me ensinou tudo que eu sei, a família do meu marido. Foi nessa família que eu aprendi tudo. Deus me deu a família perfeita, impressionante, ele sempre falou isso. Os olhos dele sempre estavam na maneira positiva da família. É assim que nós temos que fazer. Todas as famílias têm dificuldades, a minha família tem dificuldade, né? A minha família de origem, os meus pais. Meu pai sempre falou isso. Por um bom tempo ele ficou muito amargurado, meu pai, com meu avô. Meu avô era muito duro, não tinha muito tato, não sabia lidar muito com as situações. E o meu pai fala, ele escreveu um livro sobre isso, que depois que ele entendeu que o meu avô foi usado por Deus para o meu pai aprender, porque tudo que o meu avô ensinou meu pai não foi para o pior, foi para o melhor, porque a vida precisava que o meu pai tivesse aprendido isso na família dele, para ele se tornar quem ele se tornou. Então, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de nós aprendermos dentro da nossa família. Você já pensou nisso? Perder a oportunidade de aprender dentro da sua própria família. Aprenda! Aproveite a oportunidade para você cumprir o teu propósito e ter sucesso na tua vida e ser feliz, ser leve. Quanto mais nos achamos rejeitados, mais seremos excluídos. Quanto mais nos sentimos pobres, mais seremos lastimáveis, né? De vez em quando ouve-se a expressão medo do sucesso, que normalmente só é entendida de primeira por quem já não tem ou já superou. E não é. As pessoas, elas falam que têm medo do sucesso porque, como eu disse para vocês, né? Tipo assim, muitas pessoas não querem avançar, elas não querem enfrentar. E o sucesso vira um grande vilão. Fica muito forte. Então, pessoas que têm medo do sucesso são pessoas que preferem ficar na mediocridade, porque se fizerem sucesso, ganharem dinheiro, aí vem o medo. Terão que dividir o resultado de seus esforços com muitos. Talvez porque essas pessoas sofreram um trauma na infância, porque lhe obrigavam a abrir mão do que era seu de direito para dar ao outro que não necessariamente merecia aquele benefício. Estou dando alguns exemplos. Talvez porque tenham medo de morrer e imagine que compartilhando o fruto do seu sucesso venha a faltar o suficiente para sobreviver. Talvez porque não saibam ainda que são livres e soberanas para decidir o que desejam. A cada instante da nossa vida, o que não existe essa história de ter que, né, a ponto de sua vontade não ser respeitada. Então, muitas pessoas desenvolvem um medo profundo de ter um relacionamento saudável porque temem o que possa acontecer depois. Perder o amor da vida delas, serem abandonados, humilhados, roubados no seu sentimento. Isso é muito sério, isso é muito forte. Muitas pessoas têm muito medo, né? Tipo, de serem traídas, de serem roubadas. E nós temos que fazer o seguinte, ficar em paz. Confiar em Deus, fazer a sua parte. Porque, cara, tipo, a gente não controla o outro. Nós controlamos nós mesmas. Mas nós não controlamos a outra pessoa. Isso é muito forte. E muitas vezes nós ficamos muito presos, né? Tipo, no outro para ser feliz. Sabe? A gente não precisa ter o outro para ser feliz. Nós temos que ser felizes independente. É uma consequência. Lógico, se você perguntar para mim, você acha importante ter um parceiro, casar? Eu acho, porque, como eu disse para você, Deus, né, na Bíblia diz, não é bom que um homem esteja só. Eu vou fazer ele se unir à mulher, estar com ela, ser companheira idônea, estar ao teu lado. Mas nós não controlamos. É igual você falar, mas que garantia tem que eu vou subir, que eu vou ser diretora dessa empresa, dessa multinacional, e não vão querer depois me tirar? Nenhuma. Mas se você conquistou até lá,
Você não controla o outro, você controla você mesmo, as suas atitudes. Então, se você for uma pessoa do bem, se você for uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa que está cumprindo o propósito, o universo conspira ao teu favor. Ele vai fazer com que tudo dê certo, ok? Então, um dos maiores medos do ser humano é o medo do desconhecido. Em uma situação, em uma empresa, no caso de uma promoção, seria o medo de quando chegarmos a essa promoção, não consiga realmente atender às expectativas do novo cargo. Isso eu estou falando para vocês, né? Ou algum outro empregado pegar o nosso lugar e sermos demitidos. Um dos maiores medos, mais comuns do sucesso é o medo da responsabilidade que esse sucesso pode trazer. E isso você precisa quebrar, porque você está deixando de ter sucesso, de conquistar grandes coisas na tua vida, porque você não... Aí está lá atrás, lealdade familiar e autonomia. Enquanto você não vencer isso, você não consegue vencer esse medo de sucesso. Porque quando você vencer, que você vai conseguir ter responsabilidade, que não tem a menor dúvida de você, né, ser feliz, ter sucesso na tua vida. Pra quê? Vem, pode vir, vai dar tudo certo. Deus é comigo, vai dar tudo certo. Eu sigo em frente. O que acontece? Você tem sucesso. Então você vence o medo. Então o medo está atrelado a isso, né? E o medo de sucesso é algo real e bastante complexo de ser trabalhado. Porque muitas vezes nós não percebemos que temos medo de sucesso. Nossas mentes, né, ela mascara muito bem, com centenas de respostas muito bem aceleradas, e como são todas feitas por nossa cabeça, a maioria delas consegue nos convencer de que é melhor não avançar, não arriscar. Então, temos medo do fracasso? Temos medo de perder o emprego. Achamos que o sucesso é sempre bem-vindo, só tememos o fracasso. Sucesso é quebrar um paradigma. Temos que quebrar esse paradigma, o medo do sucesso. Não precisamos ter medo do fracasso, porque o fracasso traz força para nós aprendermos e irmos adiante. Você não precisa ter medo. Busque o seu propósito, descubra o seu porquê. Busque o sucesso para qual você nasceu para brilhar. E você vai se tornar uma pessoa plena. Qual é? O meu é um, o seu é outro. Eu não posso dizer, cada um tem o seu. Você precisa descobrir. Você precisa quebrar as lealdades familiares. Você precisa buscar autonomia emocional para você ter sucesso na sua vida. Vou terminar por aqui. Falei muito, né, gente? Falando, só eu falando. Vou terminar por aqui. Nós vamos, né, continuar semana que vem com mais uma aula. Quero convidar você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe essa aula com alguém que precisa ouvir sobre sucesso. Que Deus te abençoe, que essa aula possa te ajudar profundamente. Tchau, até semana que vem.